Eu sou a Maíra Medeiros, esse Eu Nunca Te Pedi Nada. E esse vídeo de hoje aqui é pra valorizar todo o esforço que esses héteros estão tendo para ficar ali, ó, sendo héteros, gente. É muito difícil ser hétero no Brasil. O heterossexual no Brasil não é levado a sério. O heterossexual no Brasil nunca é levado a sério. Não, 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 não. Brasil, o heterossexual no Brasil não é levado a sério, porém, a gente percebeu que muitas empresas, muitas marcas estão sim ligadas nesses héteros que com muito esforço, com muito esmero, tentam todos os dias derrotar a ditadura gay. Olha, gente, falando bem da realidade, né, a mulher, ela permanecer hétero, é difícil também, né, porque tem tanto macho escroto aí fazendo merda, né, clica aqui pra assistir um vídeo de machos chatos pra caramba. Então a mulher hétero é difícil, mas o homem hétero também, gente. Nossa, mas acho que é muito mais difícil, sabe? Então este vídeo é dedicado a isso. Essa força, esse esforço que graças ao universo existem marcas que pensam nesses homens que estão se esforçando para ali, ó, permanecerem heterossexuais, não é mesmo? Deve ser muito difícil, né? Eles andam muito exigentes. A gente tem visto aqui em vários vídeos que eles são muito exigentes. Bruna, coloca um pedacinho aí na tela para as pessoas verem como tá difícil. Se você tirou menos que 800 no Enem, não quero. X. Se você não faz absolutamente nada na sua vida, não trabalha, não estuda, não faz nenhum curso, X. Amigo, eu queria entender por que tem nota de corte pra falar com você, lindo. Tá se achando a Fuvest, é o boy Fuvest. Brasil, a gente sabe muito bem que esse vídeo conteve uma dose altíssima de ironia e vamos mostrar aqui produtos feitos para homens. No intuito de talvez proteger essa masculinidade tão frágil. Vamos nessa! Primeiro item desenvolvido apenas para homens. A gente tem aqui o que? Uma pasta de dente. Você acha que um homem vai permanecer hétero se usar aquela pasta de dente vermelha? Ou aquela pasta de dente, sei lá. Eu não consigo nem fazer a piada porque a pasta de dente é uma das coisas mais sem gênero no ramo de limpeza pessoal, gente. De higiene pessoal, não tem como fazer piada. A piada é isso. É White Attraction Man. A gente tem aqui uma pergunta no ar que é muito importante. Será que isso não faz parte, na verdade, de uma jogada de marketing para trazer alguns homens para o paraíso da higiene pessoal? Porque a gente já teve um vídeo aqui, cara, que a gente mostra que tem cara que não limpa a bunda com medo de não ser mais hétero. Sim, cara, faz sentido, porque daí a gente cria um nicho, né, gente? O capitalismo é isso, gente. Pega os nichos do mundo e bora vender. Pode ter sido isso também. Não sei. Vamos para aqui o próximo produto. O mundo precisava de uma camiseta com uma estampa escrito hétero e um arco-íris preto, branco e cinza. Porque pra mostrar que, tipo, cor aqui jamais. Aqui é hétero, hétero. Parece até que a gente vive num mundo em que não tem a heterossexualidade compulsória, não é mesmo, amores? Que é aquele rolê que deduz que você é hétero até que se prove o contrário, né? Essa camiseta me faz lembrar uma reflexão muito comum da galera que fica falando assim: ai, que esses gays toda hora ficam falando que tem orgulho de ser gay. Por que tem que ter orgulho de ser LGBT? Por que tem travesti? Aí é que tá, anjo. Não é que não tem esse rolê hétero porque os héteros não têm orgulho e porque as gays, as LGBTs todas têm. O lance todo é o seguinte: pessoas LGBTs são minorias que, assim, pro seu conhecimento, infelizmente, são vítimas da sociedade, tá? E vítimas, eu digo assim, elas morrem. Você sabia que uma mulher trans, ela tem expectativa de vida de 35 anos de idade? Então, eu tenho 35 anos, sacou? Mais ou menos. Essas pessoas, elas falam que têm orgulho para construir uma rede de apoio entre pessoas também LGBTs. Ou seja, você bater no peito e vai ser: eu só tenho orgulho de ser hétero, tá? Só significa que você tá entendendo tudo errado, anjo. Significa que seu poder cognitivo, assim, tá levemente... não tá muito da hora. Próximo produto, esse aqui, ó. 100% para machos. É o Man Can. Isso é vinho. Man Can significa lata de homem em português. E é um vinho enlatado porque, teoricamente, o homem é macho demais pra beber vinho numa taça. Gente, olha, vocês entendem o esforço deles pra se manterem homens, pra se manterem heterossexuais? Eu amo que essa é uma linha de desodorantes. Eu gosto, assim, do nome. Porque o nome do desodorante diz muita coisa. Eu fico imaginando a cabeça da pessoa que escolhe isso. Olha, a gente tem aqui o cabra macho, a gente tem a lenha, a gente tem o pegador. Será que é o pegador de lenha? Não sei, pode ser. Eu fico pensando no cara escolhendo assim: pô, hoje eu tô, mano, um pegador. Hoje eu tô cabra macho. Ai, gente! Eu fico tão triste quando eu vejo isso. Ai!
Gente, antes da gente ir pra esse próximo, que eu realmente estou bastante chocada, que eu gostaria de sair correndo para as colinas, eu vou convidar você a compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga ou seu amigo que conhece aquela pessoa com a masculinidade frágil que parece o cristal. Compartilha com ele, porque com certeza essa vela de aniversário aqui pode ser a vela de aniversário do 24º ano dessa pessoa. A pessoa tá tão preocupada em não parecer gay que não quer nem fazer 24 anos, gente. Quer 23 mais um. Se você é completamente desavisado, esse lance de 24 anos simbolizar um homem gay tem tudo a ver com a nossa cultura brasileira, porque no jogo do bicho, que nada mais é do que um jogo ilegal do Brasil, mas que todo mundo sabe que existe, o número 24 é o número do veado, daquele animal maravilhoso Bambi. E aí a galera fica falando que, não pode falar 24, 23 mais um, ou quando alguém tá, quando tem um menino no 24 da chamada da faculdade, ou da escola, fica... Essas pessoas tinham que ser estudadas, analisadas. E a gente tem o quê? O chá pro homem. Pô, você acha que esse negócio aí de ficar botando o saco na água quente? Que é isso? Tá me estranhando, né, meu amor? Que é chá pra homem macho. 17 sacos de chá pra esse macho chupar. Como é que pode uma pessoa precisar de um chá para homens? Informações importantes. O Men's Tea, ele tem ingredientes fortes, tipo gengibre, pimenta, ginseng. Talvez por isso tenha todo esse rolê de ser uma coisa pra homem forte. Manteiguinha de cacau também, né? Manteiguinha de cacau tem o normal, sem gênero, e tem o de homem. Eu acho que aqui o caso não é nem da culpa desse babado, gente, de protetor labial. Eles só viram um nicho de que tem homens que não devem passar protetor labial porque se sentem menos homens de estar passando um batonzinho na boca. E aí eles foram lá, beleza, você quer que a gente faça com a embalagem preta escrito para homens? Então toma aí, vai usar agora, vai proteger seus beiços rachados. Do que adianta ter a sua masculinidade aí, se não usar esse protetorzinho, vai beijar a boca da pessoa, uma lixa. Cruz, credo, não deveria ter feito, viu, dona empresa? Pra esses homens perder os beijinhos na boca deles. Agora eu gosto, esse daqui que é a cerveja Ogra. Só não harmoniza com frescura. Olha só, canudinho e frescura não combinam com cerveja. A única pessoa que eu vejo tomando cerveja de canudinho é a Lorelai Fox. Porque não quer estragar o batom. E anjo, eu vou te falar pra você, se você tá achando que beber com canudinho é sinônimo de frescura, você já aquendou a sua neca, meu amor? Precisa ter muita coragem pra fazer isso, tá? Então não vem botar beber cerveja de canudinho equivalente à frescura não, tá, anjo? Primeiro se aquenda e depois vem falar se é frescura ou não. Sabonete pra homem. Você acha que ele vai ficar cheirando a lavanda? Que é isso? Por isso que esses caras não tomam banho, gente. Por isso que os caras tá aí passando problema de namorada aí com as cuecas tudo freada que a gente viu no vídeo. Porque não tem o sabonete pra homem. Agora com esse sabonete pra homem, a gente vai fazer o quê? A gente vai rezar pra isso melhorar. Amada! O shampoo de cerveja. 3 em 1, mais livinho. Cabelo, barba e corpo. Porque, né, se tiver muitos passos... Ih, tá me estranhando. Tô passando condicionador, pra quê? Até um só. Aí você consegue justificar, né, essa coisa de mulherzinha, de shampoo especial, porque pelo menos esse é pra tudo. Aí você abandona os outros itens e você não vai ser um homem que faz hair care, né? Gente, como é difícil, gente, ter a sua masculinidade ali. Nossa, eu fico cansada, exausta. Essa linha de cerveja, eu queria um dia sentar com essas pessoas que decidiram fazer isso e conversar. Ou não, porque eu fico um pouco assustada que uma linha de cerveja não é uma tomada de decisão de uma pessoa só, né? Deve rolar uma radioatividade. Tem a cerveja para mulher e tem todas as outras cervejas. A para mulher, ela é leve. As outras são forte, puro malte, não sei o que. Tipo, homem não pode gostar de uma cerveja mais leve e mulher não pode gostar de uma cerveja mais forte. Faz muito sentido, né? Eu acho que não deve ter mina nessa empresa. Se tem, eles não estão ouvindo, né? Isso é um blog? Receitas de hétero. Boa comida, sem frescura e sem mimimi. Como que é uma comida com mimimi? E não, eu fico mais assustada porque normalmente esses caras, tipo, que sem frescura, não sei o que, só come uma coisa: arroz, feijão, bife e batata frita. É a única coisa. Não pode ver uma coisa verde no prato e falar assim: eu não quero salada. Legumes. Uma vez eu li uma parada muito incrível que falava sobre a masculinidade tóxica dos homens com o consumo de carne. Como muitos homens consideram vegetarianismo e veganismo coisas
super de mulherzinha, de gay, de não sei o quê, coisas que afastam ele. Então, tipo, eles associam muita carne à virilidade. Foi um cara que escreveu isso. Se eu encontrar, eu vou deixar aqui na descrição. Se eu não encontrar, por favor, deixa aqui nos comentários. Cara, ele prova por A mais B como o consumo de carne está diretamente relacionado a essa masculinidade tóxica dos caras. Olha, esse daqui eu até faço gosto, sabe, que existe esse produto, gente. É o Man Flu. É pra gripe de homem. Porque o homem, ele fica gripado diferente da mulher. O homem, gente, ele fica gripado, pelo amor de Deus, chama todos os membros da minha família pra me assistir espirrando e assoando o nariz. Ai, Maíra, eu não sou assim. Se você não é assim, então, obviamente, não são todos os homens, então, obviamente, você não vai, né, se sentir atacado por esse rolê. Agora, se você, assim, tá se sentindo atacado, meu anjo, melhore. Esse é o meu recado pra você. Tem cara que, quando fica gripado, ele, nossa senhora, não pode fazer nada da vida dele. Ele chora, ele fala, meu Deus, eu não sei quem, não sei o que lá, e faz um puta trama, e vai, e volta. Amigo, toma aí um remedinho, tá ótimo, sabe? Fica aí um diazinho de cama, se precisar ir no hospital, bora, vamos aí, sabe, anjo? Eu acho que esse negócio aqui, ele é muito mais um placebo pro homem beber e falar, realmente a minha gripe é diferente, porque agora eu tô melhor. Acho que deve ser um placebinho e a vida que segue. Que é isso? Gente, um iogurte que se chama iogurte poderoso. Encontre o seu abdominal interno. Gente, o que vai acontecer? O seu abdômen interno. Ele vai tomar esse iogurte e vai criar tanquinho? E ele tá comendo pela barriga. Ele deve passar o iogurte na barriga. É um queimador de gordura, gente. Eu não sei o que é isso. A masculinidade frágil é isso, gente. A gente fica sem entender nada. Mas tudo bem. Ai, gente, agora esse daqui, ó, é lencinhos do tamanho de homem. Man size. Imagina, você tira um lencinho, tem um tamanho médio do homem do seu país, né? Tem um lencinho, tem 1,75 m, sabe? Mano, o que tem esse man size? Não sei, gente, eu não sei. Eu tô ficando confusa. Esse mundo, Brasil, não é pra nós mais. Eu não sei o que tá acontecendo. Alguém me explica, pelo amor de Deus. Esse eu amo, esse eu já vi, é a agulha de crochê para caras. Tudo bem você fazer crochê. Crochê é uma coisa meio de mulherzinha, né? Mas tudo bem se você fizer com as nossas agulhas de crochê, The Crochet Dude, que em português significa o cara do crochê. Por favor, né, gente? Aí vem essa merda dessa placa, que é uma placa que a gente usa até hoje, We Can Do It, que é essa ilustração, essa foto barra ilustração. E aí resolveram fazer uma masculina, que tá falando assim, ó, We Can Do It too. Porque a pira de muitos caras é ele saber que a mulher, ela pode fazer alguma coisa. Quando ele sabe que a mina pode fazer alguma coisa, automaticamente ele acredita na mente dele que a sociedade está tirando dele a habilidade de fazer aquilo. Então ele precisa provar, gritar pra todo mundo. Ei, eu também posso fazer isso. Olha pra mim aqui. Palhaço doido, querido. O grande lance desse We Can Do It, gente, esse cartaz, esse pôster, ele tem toda uma história por trás dele. Se vocês quiserem, eu posso até deixar o link aqui nos comentários, mas basicamente é um cartaz motivacional e quando as mulheres, elas começaram a trabalhar, elas faziam trabalhos que elas nunca tinham feito antes, e aí tinha esse pôster lá no rolê. É um momento, gente, de readequação social e que, vamos ser bem sinceros, que não foi readequado de acho nenhum, né? Porque até hoje as minas ganham menos que os caras. Tem todo um rolê histórico por trás. Qual é a necessidade de sair por aí gritando, eu também posso, oh meu Deus. Não tem necessidade nenhuma, amigo. É o quê? Brasil é um detergente para homem. É o Hero Clean, né? Lave como um herói. Gente, realmente faz diferença, amigo? Porque pra mim o cara, ele é hétero porque ele nasceu hétero. Como todas as sexualidades, não é mesmo? As pessoas nascem desse jeito. Se você tá se esforçando, amigo, é porque você teve uma construção aí meio bizarra. Como eu falei, não que você seja gay, mas que você tem um problema sério de achar que as mulheres são muito inferiores a você, a ponto de você abominar fazer uma coisa que uma mulher faz. Ai, gente, até done it, é o Bronet. Ai, gente, snack like a man. Tipo, faça um lanchinho como um homem. Não faz sentido, amigo. Sério, eu tô muito preocupada com os caras. Porque, mano, pra isso fazer sentido, tá muito bugado a cabeça dos caras. Tô preocupada com eles, mas pensando bem, tô mais preocupada com a gente mesmo, que tamo tudo lascada, que vivemos no mesmo mundo. Ai, é um protetor solar, gente. Porque passar creme, protetor solar, eu já tive um ex-namorado assim, gente. Ele não passava nada, porque ele achava feio ele ficar, tipo, fazendo assim, sabe, na praia. Aí, bem feito, que a gente foi viajar pra praia, se torrou todinho.
bom. Ficou até com insolação. Mas se tivesse esse produto para homens, para ele, nossa senhora, ele não estaria passando por isso, gente. Uma vela. A gente chegou, eu acho, gente, no ápice. Temos aqui velas para homens. E que as essências das velas é chopp, on tap, né? Que a cerveja no tap é o chopp. Bacon, camuflado e cidade dos homens. Gente, cidade dos homens, se a gente já viu aquele vídeo que os homens não lavam a bunda, não tomam banho, não sei o que. A cidade dos homens, gente, deve ser um fudum. Um cheiro de bunda mal lavada, gente. E qual é o cheiro de camuflagem? Não tem cheiro isso, gente. Que tem acender uma velinha de lavanda, uma velinha de citronela pra tirar os insetos da casa. Mas não, bacon. Vai atrair o quê? O cachorro do vizinho. Espero que ele mude essa salsicha. Gente, hastes flexíveis para limpar o ouvido. Tem o quê? O de mulher e o de homem também, né? Olha. Não, pode crer. Toda a linguagem é metalizada. É o chão de ônibus ali, ó. O chão daqueles carros que mudava o carro todo na época de Velozes e Furiosos. Os carros tinha tudo esse chão de ônibus. Tá aí. Agora toma essa embalagem de hastes flexíveis para você, homem. Agora você pode ser muito mais homem limpando seus ouvidos. Gente, olha, esse daqui é um sabonete para higiene masculina. Eu não sei, real, não faço a mínima ideia se as partes íntimas de um cara precisa de cuidados especiais. Não sei porque não tenho, né? Então, tipo, enfim, quem tem que cuide do seu. Mas o que me choca é o logo. O logo, gente, é um H. O H, ele é tipo um homenzinho de pé com um pipizinho entrando na outra negocinha. Gente, vocês sabem mexer com a mentalidade de um homem de masculinidade frágil, hein? O cara que tá se sentindo menos homem porque tá indo comprar um sabonete pra pipi, ele vai olhar isso e vai falar assim, ó, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Pelo menos tá lavando, né, gente? Eu não vou falar mal porque pelo menos tá lavando, gente. Brasil, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual foi o produto mais sem noção dessa lista. E se você já viu um produto feito exclusivamente para homens que morrem de medo de deixar de ser homens. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E a gente vai dar muita risada juntos, obviamente, não é mesmo? Um beijo para vocês e tchau!